Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa revisão. Agora nós iremos revisar o conceito de linguagem denotativa e conotativa e também as primeiras figuras de linguagem, que nós estudamos logo em seguida aos conceitos de linguagem conotativa e denotativa. Então, aqui é o conceito de denotação e conotação. Para dominarmos o uso das figuras de linguagem de maneira correta, estudaremos de modo sintetizado, ou seja, resumido os conceitos, de modo sintetizado, resumido, os conceitos de denotação e conotação. Vamos a... Então, a denotação, ela ocorre quando a palavra é empregada em sua significação usual, literal, direta, certo? Referindo-se a uma realidade concreta ou imaginária, mas normalmente concreta. E aqui nós temos dois exemplos abaixo dessas palavras que estão destacadas: chaves e azeda, que estão empregados em sentido literal, usual. Então, já é a quinta vez que perco as chaves do meu armário. Então, aqui eu estou falando o quê? De chaves mesmo, de uma fechadura. O segundo exemplo: aquela sobremesa estava muito azeda, não gostei. Então, de fato, essa sobremesa ela estava o quê? Com sabor amargo, né? O termo azeda aqui se refere a isso. Agora nós vamos ver o contrário, a conotação e como essas palavras ganham outro sentido em outro contexto. Conotação. Ocorre a conotação quando a palavra é empregada em sentido figurado, associativo, possibilitando várias interpretações, ou seja, o sentido conotativo tem a propriedade de atribuir às palavras significados diferentes de seu sentido original, usual. Então vejam, nesse primeiro exemplo, a chave da questão é você ser feliz independente do momento. Então vejam que aqui não está falando da chave de abrir, mas sim associando a ideia de descobrir, chave enquanto segredo, de você encontrar a felicidade. O segundo exemplo diz o seguinte: Margarida é uma mulher azeda, está sempre de péssimo humor. Azeda aqui não tem mais o significado de você provar algo azedo, mas está dizendo que aquela pessoa é alguém desagradável, tanto quanto algo que você vai provar, comer, que está azedo. Então vejam, na conotação o sentido ele é construído por associação. Não é direto, literal, usual, mas sim eu preciso fazer esses pensamentos, esses raciocínios de associação para poder entender o significado. Seguindo, agora nós vamos iniciar a retomar as figuras de linguagem, as 5 que nós vimos, no início do mês de março. Então, conceituando, dizendo o que é figura de linguagem. Então, a figura de linguagem é uma forma de expressão em que as palavras são empregadas fora de seu sentido mais comum ou em que as frases estão construídas de maneira não convencional. E aí, nós, como vimos há pouco, a conotação ela não acontece em sentido usual, mas sim nesse sentido não convencional que nós vamos encontrar nas figuras de linguagem, que são próprios das figuras de linguagem.
Então nós temos aqui os 5 tipos de figuras de linguagens que nós vamos revisar, relembrar. O primeiro é a metáfora, depois nós temos a comparação, a metonímia, a sinestesia e a gradação. E aí a seguir eu vou explicar cada uma. Primeiro aqui a metáfora. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Então vejamos o exemplo. A vida é uma nuvem que voa. Então veja, aqui há uma comparação indireta e diz o seguinte: a vida é como uma nuvem que voa, certo? Nós sabemos que a vida passa, as nuvens elas se movimentam, mas aqui está tendo uma comparação entre a vida e dizendo que a vida é uma nuvem, mas ela não é literalmente uma nuvem. Espero que vocês tenham comparação, chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora que nós acabamos de ver. Neste caso são usados conectivos de comparação, ou seja, palavras que funcionam como termos comparativos. E aí nós temos aqui os exemplos: a palavra como, assim, a expressão tal qual, entre outros. E vejam o exemplo aqui: seus olhos são como jaboticabas. Então veja, o termo como estabelece a comparação aqui. Está comparando os olhos de alguém a jaboticabas. Então, o que seria? Seriam olhos negros assim como as jaboticabas, brilhosos como jaboticabas e assim por diante. Então veja, aqui nós temos um resumo retomando o que é comparação e o que é metáfora, explicando a relação de semelhança entre dois elementos pode ser expressa por meio de uma comparação ou de uma metáfora, que nós acabamos de ver. A comparação explicita qual é a característica comum aos dois elementos e conta com termos comparativos. E aí nós temos como exemplo a palavra tipo, como, feito, a expressão tal qual, parece, assemelha-se, etc. Então, entre outros. Já a metáfora é uma aproximação subentendida que obriga o leitor a identificar a característica comum aos dois elementos, como nós vimos no exemplo lá. A vida é uma nuvem, né? Então ela é literalmente uma nuvem? Nós vimos que não, mas aí foram associadas características da vida a uma nuvem. A terceira figura de linguagem na nossa revisão, a metonímia. A metonímia é a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra com a qual mantém uma relação de proximidade. Então não esqueçam, substituição é a palavra-chave para nós identificarmos uma metonímia. Então nós precisamos identificar um termo que está ali presente, que está substituindo outro. E aqui no exemplo abaixo é apenas um exemplo de metonímia. Costumava ler Shakespeare. Então veja, não é que a pessoa lia de fato o autor Shakespeare, mas ele lia o que? As obras desse autor. Então costumava ler as obras de Shakespeare. Então aqui o autor está o que? Substituindo a sua obra ou as suas obras. E na verdade nós lemos as obras ou a obra e não a pessoa, o autor em si. Mas veja que é compreensível que nós usamos muito isso. Gosto de ler Machado de Assis,
gosto de ler Guimarães Rosa, estou lendo Guimarães Rosa, estou lendo Machado de Assis, mas eu não estou lendo a pessoa, o autor, eu estou lendo uma obra daquele autor. Quarta figura de linguagem nessa revisão é a sinestesia. Então é a figura de linguagem que relaciona e aí por associação sensações percebidas por diferentes órgãos do corpo humano. E aí vamos lembrar dos 5 sentidos, né? A visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição. Então sempre nós teremos combinadas ao menos dois desses sentidos ou 2 desses 5 sentidos. Então vejamos, a sinestesia ocorre quando estão associados diferentes elementos sensoriais. Expressões como perfume doce. Então veja, perfume, cheiro, doce, sabor, olfato, paladar. Cantiga veludosa. Então a cantiga eu vou ouvir, não é, a audição, veludosa, o tato, não é, algo macio. Então veja, audição mais tato. E vermelho quente. Então veja, vermelho cor, eu estou vendo, visão. Quente eu só posso sentir através do tato, visão mais tato, explicam essa figura de linguagem. E aqui nós temos um exemplo, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza está associada ao tato e à visão, certo? Então veja, aqueles olhos frios. Então, frios é sensação, não é? Eu só posso sentir que algo está frio tocando, o tato, não é isso? E mais a visão. Terminando a nossa revisão com as figuras de linguagem, a última, a gradação. Então, a gradação é caracterizada por uma sequência de palavras que formam uma expressão descendente. É do elemento maior para o menor, ou seja, decrescente, não é isso? E ou ascendente, do elemento menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. E aí vejamos o exemplo, inicialmente calma, depois apenas controlada até o ponto de total nervosismo. Então veja, primeiro a pessoa estava calma, depois ela ficou apenas controlada, mas já não estava calma, estava tentando ali manter o controle ao ponto total de nervosismo. Então ela perdeu o controle. E aí veja que aliás, a condição dela foi mudando. Ela estava calma, foi se elevando, crescente, depois ela já tinha que controlar suas emoções até o momento de total nervosismo que ela não controlava mais. Então, no exemplo acima, acompanhamos a progressão da tranquilidade ao nervosismo. Uma pessoa que estava calma e que foi que teve o seu comportamento alterado. Então, há uma alteração em seu comportamento. Então, terminamos aqui nossa revisão das figuras de linguagem. Espero que vocês tenham compreendido e vocês podem rever no caso de dúvida.